Oi pessoal, meu nome é Camille Vitória, sou do 8º E e hoje eu estou aqui com meus colegas para falar para vocês sobre a anatomia do coração. Oi, eu sou Glenda Vitória, do 8º ano E, e eu vim falar sobre coração humano e coração humano. Assim como o de todos os mamíferos, é um órgão musculoso formado por 4 cavidades e que apresenta como função primordial garantir que o sangue seja enviado para todas as partes do nosso corpo. Esse órgão, que apresenta o tamanho médio de um punho fechado, está localizado atrás do externo e entre os pulmões, no mediastino médio. Ele garante o bombeamento graças a contrações rítmicas do músculo cardíaco. Olá, eu sou a Arielle e vou falar sobre algumas partes do coração. As paredes do coração são compostas por 3 túnicas: endocárdio, túnica formada por endotélio, que repousa sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo, a camada subendotelial. Essa última camada é conectada ao miocárdio pela camada subendocardial, a qual apresenta nervos, veias e ramos do sistema que conduz o impulso nervoso. Miocárdio, camada mais expressa do coração e responsável pela capacidade de contração do órgão. Essa camada é formada por feixes de fibras musculares cardíacas, as quais estão orientadas em várias direções. O miocárdio envolve as câmeras do coração, sendo mais expressos nos ventrículos, em especial no ventrículo esquerdo, e mais fino nas paredes dos átrios. Pericárdio, saco invaginado que envolve o coração e formado pelo pericárdio parietal. E o pericárdio visceral? O pericárdio parietal é uma camada externa, enquanto o pericárdio visceral é uma camada mais interna. O pericárdio visceral forma o chamado epicárdio e reveste o coração externamente. Câmaras do coração. O coração é formado por 2 câmaras superiores, os átrios, e 2 câmaras inferiores, os ventrículos. Os átrios estão separados pelo septo interatrial e os ventrículos separam-se pelo septo interventricular. Os átrios apresentam como função principal receber o sangue, que vem de diversas partes do corpo, funcionando, portanto, como câmaras coletoras. Já os ventrículos são os responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para outros locais, sendo, portanto, câmaras bombeadores. Tendo em vista o papel de cada câmara do coração, fica fácil compreender porque os ventrículos apresentam paredes mais desenvolvidas e os átrios paredes mais delgadas. As paredes expressas proporcionam uma contração com muito mais vigor do que as paredes delgadas, garantindo assim que o sangue seja enviado para diversas partes do corpo. O átrio direito é uma câmara que recebe sangue de diversas partes do corpo, exceto os pulmões. Naquele desembocam 3 veias: veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. O ventrículo direito comunica-se com o átrio direito. Dele parte a artéria pulmonar, que leva sangue aos pulmões. O átrio esquerdo recebe sangue vindo dos pulmões por meio de 4 veias pulmonares. O ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta, que é responsável por levar sangue para o restante do corpo, exceto aos pulmões. Válvulas do coração. Entre os átrios e os ventrículos encontramos as válvulas atrioventriculares. No coração também estão presentes as válvulas semilunares pulmonar e aórtica, localizada entre os ventrículos e a artéria pulmonar e a aorta, respectivamente. Temos, portanto, 4 válvulas do coração, as quais impedem o refluxo do sangue, proporcionando, desse modo, uma movimentação do sangue em uma única direção. O caminho do sangue no coração. O sangue chega das diversas partes do corpo, exceto do pulmão, pelo átrio direito. Nessa cavidade desembocam as veias cava superior e inferior, que trazem o sangue do corpo, e também o seio coronário, que é responsável por drenar o sangue presente no próprio coração. Do átrio, o sangue flui para o ventrículo direito e é levado para os pulmões pela artéria pulmonar.
Após sofrer hematose nos pulmões, o sangue é levado por 4 veias pulmonares até o átrio esquerdo, de onde flui para o ventrículo esquerdo. Dessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta, que leva o sangue para todas as partes do corpo, com exceção do pulmão, por meio de inúmeras ramificações. Impulsos do coração. O coração bate de maneira rítmica, alternando entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole e o relaxamento é denominado diástole. A sístole garante que o sangue seja bombeado e a diástole, que é a fase de relaxamento, garante que as cavidades do coração encham-se de sangue. A geração do batimento cardíaco é atribuída ao chamado nó sinoatrial, que é formado por uma massa de células especializadas localizadas na parede do átrio direito, responsáveis por gerar espontaneamente um impulso elétrico. Esses impulsos elétricos são semelhantes aos gerados pelas células nervosas e propagam-se rapidamente pelo tecido muscular cardíaco. Esses impulsos chegam a outro ponto que garante a transmissão de impulsos, o nó atrioventricular, que está localizado entre as paredes dos dois átrios. Os sinais então partem do nó atrioventricular e seguem em direção a todas as partes dos ventrículos e ao ápice do coração por meio de estruturas especializadas denominadas de sistema de Purkinje.